Bíblia em 1 Reis, capítulo 10. O livro de 1 Reis, capítulo 10. Eu falar aqui rapidamente com vocês, essa palavra, Deus colocou no meu coração, começou, né? Há 45 minutos antes de eu estar aqui. Porque eu acabei, né, você pega algumas coisas que se você vicia. E viciar em coisas boas é até bom, né? E aí eu estou escutando testemunhos de restauração, de casamento, testemunhos de ex-OM. Alguém que sabe o que é OM? Alguém sabe o que é OM? Interessante, né? E aí, quando uma pessoa passa por uma grande crise no casamento, à beira da separação, ou chega a se separar, ou até chega, às vezes, a se divorciar, aí ela descobre que é OM. E quando eu estou viciada em escutar testemunho de ex-OM e de restauração de casamento. Eu não preciso, mas é muito bom. Eu não preciso disso, mas é muito bom você ver as pessoas contando detalhes das crises que elas viveram no casamento. E no começo, quando eu comecei a escutar esse testemunho, eu ficava, o que é OM? Aí depois eu fui entender o que é. Outra mulher. OM ou OH. Outra mulher ou outro homem. Quando entra, né, a terceira pessoa no casamento. E escutar relatos, detalhes das ex-OM, dizendo gente, é muito interessante elas falando, né? Eu me envolvi, mesmo sabendo que ele era casado, eu não queria abrir mão, eu queria a todo custo, eu queria tomar ele da mulher dele, eu infernizei a vida da mulher dele. É muito interessante, até aconselho, né? Mas depois quem quiser, quem se interessar, eu dou alguns canais seguro para você assistir. E é muito bom você ver esses detalhes dessas pessoas contando. E aí, há 45 minutos atrás, eu digo, agora Jesus tem reunião, tem nada para falar, mas Jesus me deu uma palavra que alegrou meu coração, que é 1 Reis, capítulo 10. A gente vai ver a partir do versículo 1, a respeito da ousadia. Tem muita gente que busca santidade, mas santidade não vai fazer você conquistar. Não basta ter santidade, não basta você apenas parar de fazer as coisas erradas, porque tem gente que é assim, né, irmão? Ela tá conformada porque ela não faz mais isso, não faz mais aquilo, nem aquilo outro, e aí deixa de fazer e buscar conhecimento e fazer coisas certas. Deus, Ele quer que nós sejamos ousados, intrépidos, e é isso que a gente vai falar. A gente poderia pegar alguns exemplos na Bíblia de ousadia e de coragem, mas eu acho que de ousadia, eu acho que essa daqui cai muito bem, essa mulher aqui. Então vamos lá, falar sobre ousadia. O versículo é o 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa e o lugar dos seus oficiais e o seu serviço dos seus criados e os trajes dele e os seus copeiros e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Muito interessante. Eu quero que você leia e você imagine o que está acontecendo para poder entender. Ficou como fora de si, estupefata, admirada, queixo caído, boca aberta. Versículo 6. E disse ao rei:
Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Eu acho que vamos dar uma pausa aqui para a gente poder estudar isso daqui e depois dar uma continuada. A rainha de Sabá, no país dela, nas terras dela, inclusive talvez a gente termine lá, Jesus ele fala, usa o lugar que ela mora como confins da terra, por causa da distância que ela teve que atravessar, enfrentar para chegar até Israel, até Salomão. Lá no país dela, Etíope, Leme, ela ouviu falar de Salomão, que havia um rei muito sábio e que a sabedoria de Salomão havia sido dada pelo Senhor, que ele tinha sabedoria, que ele tinha riqueza. Ela ouviu falar sobre a fama de Salomão e ela se interessou pela fonte. De onde vem essa sabedoria? De onde vem o conhecimento? De onde vem a riqueza? De onde vem a grandeza dele? Qual é a fonte da grandeza dele? Olha, ela rica, riquíssima, bela, porque quando a pessoa tem dinheiro, a pessoa fica bonita, irmãos. Se a gente tivesse mais dinheiro, a gente era mais bonito. Sério. Quando a gente se ajeita, a gente já fica bonito. Imagine se a gente tivesse dinheiro. E ela, riquíssima, podendo usar as melhores especiarias, produtos de beleza, ela tinha tudo, ela não lhe faltava nada, tinha servos, ela não precisava fazer uma longa viagem de provavelmente 2 meses, 2.100 quilômetros, mais precisamente uma distância de Porto Alegre para Brasília. De carro era uma coisa, né? Agora não tinha carro, não tinha avião nem nada, irmãos. Então se prepara para uma viagem cansativa, prepara os camelos, prepara os servos, e ela leva 2 toneladas de ouro e pedras preciosas. Ela leva um presente riquíssimo, leva riqueza para Salomão, riqueza. E a Bíblia fala que nenhum outro rei, nenhuma outra época, Israel foi tão rica quanto na época de Salomão, exatamente porque chegavam muitas pessoas de Salomão e davam presentes para ele, presentes, especiarias, levavam ouros, levavam prata, vestes. Foram 75 dias de viagem. Isso é muito importante para a gente poder entender. 75 dias de viagem. Irmãos, eu faço uma viagem de 6 horas, eu não dou conta de mim não. Eu já não aguento mais. É um cansaço. Às vezes, aqui na cidade, muitas pessoas, a maioria tem essa experiência, né? De viajar de ônibus de São Paulo para Timbiras, de Timbiras para São Paulo, 3 dias de viagem, ou, né, estourando quase 3 dias de viagem. E eu me lembro de uma que está aqui, que eu digo assim, não veio hoje, não veio, no outro dia também não veio. Quando ela apareceu, ela disse, eu não aguentava, não, porque eu estava muito cansada. E eu imagino o cansaço de São Paulo, a maioria aqui entende o que eu estou falando, de ônibus. Olha, 8 horas, quando eu viajava para Estreito, que eu demorava 13 horas de viagem. Meu Deus, que agonia, olhando o mato de um lado do outro, e eu queria esticar as pernas, eu queria descer do olho para andar, ou coisa ruim. Imagine 3 dias de viagem, agora imagine 75 dias de viagem. O que a gente vai dizer de uma mulher dessa? Haja coragem, determinação, ousada,
corajosa, determinada. Ela nem precisava, tinha riqueza, ela tinha tudo lá no país dela, tudo. Mas ela ouviu falar sobre alguém muito sábio e ela quis conhecer a fonte, de onde vem. Ela ouve falar sobre o Senhor de Salomão. Então ela se prepara e faz 75, 1.100 quilômetros, é a média, tá? Não exatamente. E faz essa viagem até Israel para conhecer Salomão. Quando ela chega diante de Salomão, aí ela já trouxe, ela se preparou para a viagem, ela trouxe do reino dela, da Etiópia, todos os enigmas mais difíceis, as perguntas mais difíceis. Deve ter feito lá um concurso, me dei perguntas, os sábios, as pessoas que orientavam ela, né, que é os conselheiros, foi pegando as perguntas mais difíceis e ela se preparou para estar diante de Salomão. Quando ela está diante de Salomão, aí ela começa a fazer perguntas, a indagar e coloca todas as questões diante dele, as mais difíceis e as mais profundas, e não houve uma sequer que ele não respondesse. Ela não precisava, volto a dizer, ela não precisava, mas a ousadia, a coragem, ela quis ir mais além, ela quis conhecer mais, ela quis aprender mais, ela quis entendimento. Uma coisa interessante, irmãos, é que ela não foi para disputar não, tá? Para disputar a respeito do reino dela, o reino de Salomão, para ver qual é o reino melhor. Ela não chegou lá com o nariz empinado, sabe, se sentir da tal, porque ela era tal, tá? Ela era tal. Mas apesar de ser rica, bela, jovem, apesar de ter razão, entre aspas, para ter nariz empinado, ela chega com o nariz inclinado, humilde. Apesar da riqueza, apesar de ter tudo, ela tinha humildade. E ela se apresenta diante dele, não para disputar, não para querer jogar alguma coisa na cara dele, não para querer se mostrar, mas ela foi atrás de conhecimento, ela foi atrás de sabedoria, ela foi atrás de aprender mais. Principalmente ela queria a fonte, ela queria descobrir, saber qual era a fonte de toda a riqueza, de toda a prosperidade, de toda a fama, de toda a sabedoria de Salomão. E ela fica de queixo caído. É muito interessante a expressão que a Bíblia usa, né? Como fora de si. Imagine uma pessoa fora de si. Irmãos, a mulher admirada é pouco, né? Ela mais do que admirada diante de ouvir e de ver o zelo, o capricho com que Salomão, ele colocou todo o palácio dele, os detalhes, a mesa, a comida, a forma como os servos se vestiam, tudo era caprichoso, Então, cada detalhe, aquilo dali deixou ela como que fora de si. E ela, aí a gente continua aqui. 8. Aí ela diz assim, deixa eu voltar aqui no 7 rapidinho. Eu contudo não cria, eu nem acreditava naquelas palavras, até que vi com os meus próprios olhos, eles que não me contaram a metade. E ela, olha que elogio que ela faz, sobrepujas, ou seja, você é muito mais, sobrepujas em sabedoria e prosperidade e fama que eu ouvi. Você é muito mais além daquilo que eu ouvi. 8. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Como são felizes as pessoas, né, que têm o prazer de conviver contigo. E no 9 ela diz assim, olha, bendito seja quem? Dá uma pausa aqui rapidinho. Ela achou o quê? Ela descobriu o quê? Ela foi atrás do quê? Da fonte. Ela achou, ela descobriu a fonte.
Ela descobriu a fonte, o Senhor Deus de Salomão. E lá no país dela, lá na Arábia, que era um país riquíssimo ali da Arábia, lá não era um Deus, não era dois deuses, tinha muitos deuses, mas ela quis conhecer o Deus de Salomão. Ela queria saber quem era esse Deus que faz coisas tal, dando sabedoria, dando conhecimento, dando prosperidade, dando riqueza, dando fama. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ela queria conhecer a fonte e ela achou a fonte. Quando ela achou, ela bendisse a Deus, adorou o Senhor. A viagem dela, ela viu que valeu a pena todo o sacrifício, todo o esforço dela. Vou continuar aqui. 9. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Diga glória a Deus. No 10. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo, de pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante à madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá o que? Tudo quanto ela desejou, e pediu afora tudo que ele deu por sua generosidade real. Assim voltou-se e foi para a sua terra com os seus servos. Que coisa maravilhosa, gente, que coisa linda. E foi uma visita diplomática, e essas visitas diplomáticas, elas são sempre muito bem acolhidas e recebidas, e ela entrega para ele 2 toneladas de ouro, mas também ele dá para ela tudo que ela pediu. Primeiro ela deu, ela foi buscar conhecimento, ela foi buscar sabedoria, ela foi conhecer a fonte, ela deu, mas ela não voltou de mãos vazias, não. Tudo que o coração dela desejou, ela recebeu, e ele ainda deu mais do que ela pediu, e assim ela voltou para sua terra próspera, tá? Rica, próspera, feliz, com sabedoria, e depois de conhecer e adorar a Deus. Que corajosa, que determinada e que ousada. Deixa eu ver aqui algumas coisas que eu marquei rapidinho, só para me falar dela. Algumas coisas que eu marquei aqui, né? Ela era da Arábia, da Etiópia, do Leme. Lá no país dela, ela era chamada como Máquida. O historiador Flávio José chama ela como Nicaule. Ela viveu no século X. E agora deixa eu entrar no que Jesus ele fala. Vamos comigo em Mateus 12. Mateus 12. Quando Jesus ele fala sobre a parábola do mordomo que negociou, estava devendo o patrão, e aí ele negociou a dívida do patrão. Alguns aqui já conhecem, né? Negociou a dívida do patrão, fez com que cada
queria o patrão pagasse apenas a metade, e aí ele liberava a pessoa sem dívida. E quando o patrão foi ver, o patrão estava rico, porque o seu mordomo, o seu servo, negociou com aqueles que estavam devendo. Com isso, o patrão elogiou aquele servo, e o próprio Senhor Jesus elogiou aquele servo, e ele disse uma coisa, ele disse assim: olha, os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Deixa eu repetir isso daqui. Ele disse: os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Não que aquele servo prejudicou o patrão, mas quando ele pedia que pagasse apenas a metade da dívida, ele estava abrindo mão do lucro dele, estava abrindo mão daquilo que seria para ele, do que seria para benefício próprio, apenas para ajudar o patrão e também para ajudar as pessoas que deviam o patrão dele. Assim futuramente ele teria pessoas para acolher ele. E Jesus, ele fala isso, né? Os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Tem muita gente, irmãos, que parou de fazer muita coisa errada, mas também não faz nada de certo. Tem muita gente que parou de fazer muita coisa errada, mas as pessoas lá fora, infelizmente, devem servir de exemplo para a gente. Quando elas querem alguma coisa, elas fazem da tripa coração, elas se viram nos 30. Quando elas querem o que passar na tua cabeça, quando elas querem alguma coisa, elas dão um jeito, elas se viram nos 30 e usa-se muito esse provérbio, né? Faz das tripas coração, mas elas conseguem. Povo de Deus, Jesus, ele fala aqui, Mateus capítulo 12, versículo 42. Jesus, ele fala assim: olha, a rainha do sul é a rainha de Sabá, tá? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ela não era do povo de Deus, ela tinha outros deuses, mas quando ela ouviu falar a respeito dos benefícios do Deus de Israel, aí ela faz uma viagem cansativa, 75 dias, uma média, e ela chega até Israel para poder conhecer a fonte e louvar a Deus. E ela, no dia do juízo, ela vai se levantar e vai condenar muitos. Sabe por quê? Porque são pessoas que vivem dando desculpa. Você sabia que tem muita gente aqui, uma mensagem dessa, irmãos, que eu estou feliz demais. Eu estou feliz de aprender a respeito dessa mulher e tomar ela como exemplo, corajosa, ousada e determinada. E nós também, quando nós queremos, o que você quer? O que é que você quer? Você quer a transformação da tua família? Você quer a união da tua família? Você quer a libertação de alguém? Você quer, o que é que você quer? Ou talvez você apenas quer o mesmo que ela queria. Ela queria conhecer a fonte, ela queria adquirir mais sabedoria, mais conhecimento. Tem gente aqui, irmãos, que está aqui apenas porque quer aprender mais de Deus, quer sabedoria, quer conhecimento. Tem muita gente que poderia estar aqui hoje, mas tem lá as suas justificativas. E na hora que eu estava lendo essa mensagem aqui, eu estava pensando aqui, quando chegar, já estamos chegando aí no final do ano, vai chegar aí dezembro, quando chegar dezembro, começar a primeira chuva, eu estava pensando, aí eu vou estar sentada ali no escritório, aí eu vou escutar aquelas, né, zoada no teto, aí eu vou dizer assim, é chuva? Aí eu vou ficar assim, eita Deus, quem será que vem para a igreja? Uns 4 peladinhos, 6, porque a chuva não vem, porque é sol não vem, porque está calor não vem, porque está cansado não vem, e tem um monte de justificativa.
E essas pessoas serão condenadas pela rainha de Sabá, porque o que ela queria, ela fez um grande sacrifício para obter. Se nós também queremos alguma coisa, vamos tomar como exemplo, se o povo lá fora, o povo que não tem conhecimento de Deus, que não ama e que não respeita, que não tem consideração pelas coisas de Deus, quando eles querem alguma coisa, eles vão à luta, eles fazem tudo que for possível para conquistar aquilo que eles querem. O que é que nós queremos? O que é que você quer? O que é que você quer? Você quer a libertação de alguém na tua casa? Irmão, seja ousado, faz aquilo que tiver que fazer, sabe? Acorda de madrugada, faz jejum, vem para a igreja, se alimenta da palavra, dobra o joelho, levanta as mãos, clama a Deus, faz, não deixa nada te atrapalhar, porque as pessoas param por causa de justificativas. É porque não deu tempo de fazer a janta, é porque não dormiu direito. Irmão, são tantas justificativas para não vir na presença de Deus, para não buscar Deus, para não aprender mais. São várias justificativas para não aprender mais. E essas pessoas, a ameaça é séria. Pessoas que ficam colocando obstáculos para vir aprender, para vir comer da palavra, para vir sabedoria, irmãos, é essencial para a vida da gente, para o trabalho, para lidar com a família, para lidar com os amigos, para tomar decisões. Sabedoria é essencial para evitar sofrimento. E sabedoria fora da palavra é ilusão, não existe, não tem como adquirir sabedoria fora da palavra. Então vamos adquirir sabedoria. Ela não fez uma viagem longa, 75 dias. O que foi que essa mulher enfrentou? Será deserto, sol quente, talvez chuva, enfrentou talvez tempestade de areia, enfrentou tanta coisa. Se nós queremos sabedoria para viver, para lidar com a esposa, para lidar com o marido, sabedoria para lidar com os amigos de trabalho, sabedoria para lidar com o patrão, sabedoria para viver, para tomar decisões, sabedoria para evitar sofrimento, então coloca de lado as desculpas, vamos buscar mais a Deus também, para não correr o risco de ser condenado por essa mulher que foi ousada e corajosa. Foi buscar fonte. Eu também quero a fonte da felicidade, a fonte da prosperidade, a fonte da riqueza. Eu também quero a fonte da felicidade, do conhecimento. E essa fonte é o verdadeiro Deus. Amém? Amém. Vamos buscar Deus. Colocar de lado as justificativas, as desculpas. Porque, como diz um ditado aí fora, quem quer faz. Quem não quer dá o quê? Desculpa. Quem quer faz. Quem não quer dá desculpa. Quem quer luta, persevera, busca a Deus, ora, sabe, vai atrás da fonte da riqueza, a fonte da prosperidade, a fonte da felicidade, a fonte de uma família abençoada, a fonte de uma família feliz, a fonte de um casamento bem-sucedido. Vai em busca da fonte de tudo aquilo que precisa. Mas quem não quer é mole, é preguiçoso espiritualmente falando, porque tem gente que é preguiçoso não, arregaça a manga, vai, faz, carrega peso, vai para o sol quente, faz o que for preciso, mas para as coisas de Deus é mole, é preguiçoso, é cheio de desculpa. Para as coisas de Deus é mais importante, porque, como ele mesmo diz no Salmo 27, se ele não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Inútil vai se acordar cedo, repousar tarde, dormir tarde da noite, lutar com o meu pão que granjeia com dificuldade, ao suor. Deixa eu pegar lá direitinho. Inútil vos será levantar de madrugada com meu pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Está lá no Salmo 27, 127, vou lá, não me lembrei. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então vou dormir agora. Não, irmãos, ele está falando sobre sem ansiedade, sem preocupação. Mas tem gente que batalha, que acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, luta, e não tem paz, e não tem sossego, e não tem tranquilidade, porque ela luta por muitas coisas lá fora, mas lutar pelas coisas de Deus ela não luta. Mas
Essa daqui, elogiada por Jesus, ela serve como exemplo para mim. Se ela foi capaz de enfrentar suas dificuldades à distância, se ela foi capaz de fazer uma longa